E o que eu vejo de principalmente diferente agora é que as pessoas estão no caminho inverso, elas estão desconfiando do conteúdo que ele é muito bem produzido, que ele é muito bem elaborado. Então, o conteúdo, à medida em que você olha o conteúdo e que ele está excessivamente muito bem escrito, já existe já uma suspeita que esse conteúdo não é do autor, ele é um conteúdo feito por inteligência artificial. Antes era um elogio, né? Fazer um bom conteúdo quer dizer que você era bom em fazer aquilo. Exatamente. Agora é o contrário. O objetivo do digital não é fazer com que você se torne uma autoridade, mas sim o objetivo é distribuir a autoridade que você já tem. O fato de eu ser uma pessoa famosa significa por si só que eu tenho mais autoridade. E eu não tenho nada contra ser famoso, não é um problema, não acho que ser famoso por si só seja um problema. O problema é que se eu sou só apenas famoso. Antigamente, pra você produzir 1, 2 conteúdos por dia era algo difícil. Eu lembro quando a gente postava para clientes 3, 4 vezes por dia, era um negócio bizarro, as pessoas se assustavam. Hoje, você posta 2 vezes, você tá postando pouco. Só que hoje, você produz um conteúdo e amanhã tem mais 50 conteúdos de ar e faz com que você seja esquecido completamente. Como que você vê esse paradigma? Cara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos no nosso primeiro episódio do podcast Os Estrategistas. O objetivo desse podcast é destrinchar as estratégias que nós utilizamos dentro da nossa empresa para escalar os negócios digitalmente. E hoje, nesse primeiro episódio, que eu estou aqui com o meu sócio, o Sandro, nós vamos ensinar como você pode se tornar famoso, reconhecido na sua indústria, no seu mercado, ainda em 2026. Sandrão, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, meu querido. Pois é, Davi, primeiro episódio. Nasceu finalmente a criança, né? Nasceu finalmente a criança. Depois de tantas tentativas de gravar esse podcast, né? Tantas promessas que não aconteceram. Estamos aqui. Só sentar e fazer agora. Episódio, né? Agora é só fazer. Meu querido, o que o pessoal pode esperar nesse nosso primeiro podcast? Cara, a gente vai falar sobre o que a gente está chamando aí, né, da próxima onda, que é o grande próximo movimento que a gente está observando aí, principalmente para 2026, e vamos falar sobre como você pode escalar a produção de conteúdo, vamos falar sobre como é que grandes players têm conseguido aí aumentar a autoridade, aumentar o alcance, reduzir o custo por lead, aumentar a geração de demanda através desse processo de escala de conteúdo que a gente vai comentar aqui hoje, e vamos falar como você pode começar já hoje mesmo a se tornar aí alguém mais famoso, mais relevante na sua própria indústria. Excelente, meu querido. Acho que o primeiro ponto que a gente deve se perguntar é, beleza, por que eu devo prestar atenção nisso? Por que eu devo me tornar mais reconhecido, mais famoso na minha indústria, principalmente no ano de 2026? Cara, acho que o grande ponto de partida dessa conversa toda, né, que a gente está... acho que a grande questão é o que torna 2026 um ano diferente dos demais anos que a gente teve até aqui, quando o assunto é rede social, é a construção de marca, autoridade e tudo isso, né? E acho que a grande mudança que a gente traz para esse ano é principalmente a inteligência artificial, né? Que a gente teve aí no ano passado, ela explodiu aí no mundo inteiro e a gente começou a ver o Instagram, a internet, de modo geral, invadida, né, de produtos, de posts, conteúdos feitos com inteligência artificial, e não dá para a gente poder não falar, né, do impacto que a inteligência artificial acaba gerando na produção de conteúdo de modo geral, no algoritmo do Instagram, no modo como o próprio Instagram está vendo ali essa estratégia de produção de conteúdo. Então, acho que entender como que a inteligência artificial ela gera esse impacto, ela gera essa influência aí na produção de conteúdo, acho que é o que torna 2026 um ano diferente, que a gente passa a considerar como que a inteligência artificial está impactando a produção de conteúdo. Acho que esse é o ponto de partida. Com certeza. Acho que o primeiro ponto é olhar o cenário como era anteriormente, né? Eu trabalho com conteúdo já há 5 anos, você está na internet há 15 anos. 15? Mais do que isso, né? Tá bastante tempo na internet, graças a Deus. E antigamente, produzir conteúdo com qualidade era algo complexo, querendo ou não, né? Você precisava de muitas habilidades diferentes e às vezes um time muito caro, complexo, bem feito. Então, produzir um bom conteúdo fazia com que as pessoas saíssem na frente antes da IA. Porque você precisava necessariamente ter um time muito habilidoso e investir muito nisso. Era caro, né? Era caro para dar certo. Mas em 2025 teve uma mudança significativa. Como que você viu esse processo do antes pro depois? O cenário que a gente vivia e o que a gente vive hoje. Cara, o que eu vejo, né, é que antigamente existia principalmente uma
havia uma recompensa pelo aquele conteúdo que era o conteúdo mais bem produzido, pelo conteúdo que, de alguma forma geral, ele era o conteúdo mais bem elaborado, etc. e tal. E o que eu vejo de principalmente diferente agora é que as pessoas estão no caminho inverso, elas estão desconfiando do conteúdo que ele é muito bem produzido, que ele é muito bem elaborado, né? Então, o conteúdo, à medida em que você olha o conteúdo e que ele está excessivamente muito bem escrito, já existe já uma suspeita que esse conteúdo não é do autor, ele é um conteúdo feito por inteligência artificial. Antes era um elogio, né? Fazer um bom conteúdo quer dizer que você era bom em fazer aquilo. Exatamente. Agora é o contrário. Tem uma coisa também que acontece, né? Que eu acho que é meio que a pasteurização ali do conteúdo, porque parece que todo o conteúdo é meio parecido. Commodity, né? Comoditizado. É isso, comoditização do conteúdo, né? Porque ele é todo mundo parecido, né? A gente começa a olhar os conteúdos e, principalmente os conteúdos feitos de GPT, eles são muito, muito parecidos, né? A forma de falar, os argumentos, eu acho que ele ainda é muito... Você vê várias pessoas falando e meio que todo mundo tem o mesmo tom de voz, né? Isso cria um impacto muito ruim pro conteúdo. Querendo ou não, o chat GPT e qualquer ferramenta, de certa forma, se ela não for bem setada, ela cria conteúdo em cima da média. Então, para quem é ruim, você consegue elevar ela para uma média ok de produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo ela não cria nenhuma diferenciação. Fica todo mundo falando da mesma maneira. E, querendo ou não, você acaba tendo um incentivo de inundar o Instagram de conteúdo de IA, porque é muito fácil produzir. Antigamente, para você produzir 1, 2 conteúdos por dia, era algo difícil. Eu lembro quando a gente postava para clientes 3, 4 vezes por dia, era um negócio bizarro, as pessoas se assustavam. Hoje, você posta 2 vezes, você tá postando pouco. Tá produzindo pouco conteúdo, porque cunhar, se você quiser fazer muito conteúdo posterizado, isso não é fácil. Quando você começou, você fez um processo de produzir 100 conteúdos no mês, uma coisa assim, Eu produzi 100 conteúdos em 10 dias. 10 dias. 10 conteúdos por dia. Que loucura. Mas foi a melhor coisa pra mim que aconteceu. Eu acho que um ponto muito importante da produção de conteúdo que as pessoas dispensam é o fato de que para você aprender e ficar bom, você tem que tratar conteúdo como uma habilidade, porque é uma habilidade. E a habilidade você fica bom com volume. Então eu lembro perfeitamente, na época eu estava começando no TikTok, eu fiz essa sessão de 100 conteúdos uma semana. Desses 100 conteúdos, 5 funcionaram. Mas eu entendi o que funcionava, o que não funcionava. Você aprendeu com aquilo. Eu aprendi a habilidade, aprendi a forma de falar, qual era o tom de voz, como editar. E a partir dali eu lembro que em 2 meses eu ganhei 500 mil seguidores no TikTok na época. Que era um cenário completamente diferente. Mas vendo hoje com IA, realmente é outro jogo. É outro jogo. É muito fácil você fazer 15 carrosséis por dia sobre temas completamente aleatórios. Só que isso gera um problema, na minha visão, um pouco interessante, porque ao mesmo tempo que ficou mais fácil produzir conteúdo, eu vejo cada vez menos as pessoas seguindo a mesma linha narrativa. Parece que todo mundo se tornou especialista de tudo. Sabe, o Instagram da pessoa tá falando de tudo hoje em dia. Sim. Eu acho que isso eu vejo 2 problemas nisso, tá? Eu penso que, por um lado, sim, a inteligência artificial, ela facilita com que você tenha ali uma produção intensa de conteúdos, o que não quer dizer que esse conteúdo vai funcionar, né? Porque esse conteúdo pode ser muito aleatório, pode ser muito, enfim, alternativo, pode ser, enfim. Mas também vejo um problema da paralisia da análise. De você ter tanta opção que você acaba meio que não sabendo o que postar, né? Não sabendo o que é bom, né? Para quem é perfeccionista, isso é horrível, que você pode escolher ChatGPT, Cloud, eu posso fazer design assim, assado. Para quem se compara também, né? Para quem se compara, pior ainda. Porque a gente estava falando agora no conteúdo, ele tem muito esse aspecto tem gente que vai tratar o conteúdo por um aspecto espiritual, tem gente que vai tratar o conteúdo por um aspecto do autodesenvolvimento, tem gente que vai tratar isso como um trabalho e como um negócio, né? E sim, de fato, principalmente para aquelas pessoas que estão criando conteúdo e onde elas estão vendendo a si mesmas, né? É um grande desafio, porque a pessoa produz conteúdo e ela está o tempo todo, né, se comparando, vendo que o outro coleguinha é melhor, ou em dúvida se realmente aquilo ali vai causar o impacto que ela quer no outro. Mas sabe o que eu acho, Davi? Eu acho que tudo isso também vem muito de um lugar, cara, de uma falta de clareza sobre para que você quer o conteúdo e para que serve o conteúdo para você, né? Porque o conteúdo ele é uma ferramenta, né? Então, assim, acho que talvez venha de uma falta de clareza da pessoa saber como que ela
quer usar esse conteúdo, né? Qual o objetivo que esse conteúdo vai ter dentro da estratégia dela? Eu falo que não adianta você dar uma Ferrari para alguém que está vendado. Você dá uma Ferrari para alguém que está vendado, a pessoa vai bater de carro. Você tem que saber para onde você está indo. A pessoa não vai conseguir dirigir. E eu vejo que hoje as pessoas fazem o inverso. Elas gastam muita energia em qual IA que eu tenho que utilizar, qual o gancho viral, qual o formato. E eu já caí muito nessa armadilha, tá? Isso é uma crítica, porque eu já estive desse lado e eu sei como que isso é atrativo no final das contas. Mas se você não resolve exatamente aquilo que você quer retirar do seu conteúdo, o objetivo que você tem, como você quer ser visto, aquilo vai te levar para qualquer lugar. Menos o resultado que você deseja. Mas voltando ao assunto da IA, por mais que ela seja problemática em alguns pontos, ela também traz um problema de concorrência de mercado. Porque antigamente você produzia um conteúdo de quando em vez e viralizar e explodir, já era o suficiente para você criar uma grande audiência e gerar demanda para você. Só que hoje você produz um conteúdo e amanhã tem mais 50 conteúdos de IA que fazem com que você seja esquecido completamente. Logo, você tem uma necessidade de produzir cada vez com mais volume e se manter dentro dessa narrativa. Como que você vê esse paradigma? Cara, eu penso que... Primeiro, falando sobre inteligência artificial, eu sou da linha que a inteligência artificial ela deve ser usada para potencializar aquilo que você tem, né? Então, quando você... Inclusive, é interessante que quando a gente olha a inteligência artificial, eu acho que a primeira tecnologia nova, a primeira inovação tecnológica, que ela é muito mais adotada pelas pessoas mais velhas que pelas mais novas, né? Justamente porque para você poder usar a inteligência artificial e ter resultado com ela, você tem que ter repertório. E aí, muitas vezes a galera que é muito jovem não tem tanto repertório assim, não consegue usar tão bem a IA. Mas eu acho que o grande problema é quando você começa a usar a IA para você poder construir algo completamente alheio àquilo que você faz, né? Eu falo, você usa a IA para criar um personagem ou um espantalho de você mesmo, e não para você poder ampliar o seu repertório, ou, enfim, o seu conteúdo, o seu vocabulário. Então, ou seja, se a pessoa começa a criar conteúdo e começa a falar de coisas totalmente aleatórias, né? Enfim, dar opiniões que não são dela, são opiniões que são da IA, ensinar coisas que ela não sabe, que são coisas que a IA está dizendo, isso descaracteriza totalmente a marca dela. Entendi. Mas, querendo ou não, também é um quesito de identidade, né? A pessoa por não saber quem ela é ou quem ela quer ser, ela faz que a IA crie isso para ela. Talvez por uma insegurança, por querer parecer mais inteligente, sim, total. Mas beleza, tem pessoas que já têm clareza da própria marca, não são tantas pessoas, mas existem essas pessoas, e elas já executam, já de certa maneira já estão no digital e focam muito na aquisição via anúncio. Só que em 2026 a gente tem um grande desafio pela frente, né? 2026 é um ano de Copa, um ano de eleição. 2026 é um ano com 11 feriados, então assim, não sei se são 11, se são 8, enfim, mas é um ano com muitos mais feriados. E é um ano onde você vai ter as pessoas mais distraídas, de modo geral, né? As pessoas vão estar ali discutindo política, discutindo Lula Bolsonaro, discutindo Copa, então, enfim, vai ser um ano onde as pessoas vão estar mais distraídas. E vai ser um ano onde você vai ter uma disputa maior de CPM, né? De tráfego, né? Então você vai ter assim, mais marcas anunciando ali, em função de todo esse movimento e de toda essa concorrência que está acontecendo esse ano. E esse certamente vai ser um ano onde a gente tem ali muito menos oportunidade de poder vender, né? A gente tem menos janelas de oportunidade ali para poder vender ao longo do ano. Então é um ano desafiador, do ponto de vista da venda, é desafiador porque a gente precisa ter um bom planejamento, um bom calendário aí de campanha promocional para quem está vendendo. Do ponto de vista da construção de negócio, de modo geral, né? A gente tende a ter muito mais aquilo que eu chamo de efeito X, né? Você tem aí um custo de aquisição cada vez mais alto e uma conversão cada vez mais baixa. Então, cada vez fica mais difícil para você poder converter e mais caro para você poder converter esse cliente. E o fato é que quem depende de tráfego pago, esse ano é um ano que, você falar que é um ano que a Meta aumentou, né? Repassou os aumentos aí de imposto, né? 12% a 18%. Pro empresário, né? Então, assim, é um ano que o tráfego está ficando mais caro, está ficando mais difícil, a concorrência está maior, enfim, então é um ano bem desafiador do ponto de vista de quem trabalha com marketing digital, de quem depende de vender pela internet, construir marca e tal.
Então é um ano cheio de desafios ali. E aí, cara, acho que mais do que nunca se faz necessário realmente uma boa estratégia de produção de conteúdo para que você consiga até mesmo blindar aí, né, a tua marca, blindar aí o teu negócio dessas intempéries que vão acontecer ao longo do ano. Mas aí, pergunta importante, para a pessoa, querendo ou não, ela ser mais reconhecida, ela precisa produzir mais conteúdo. Ok. Mas quais são as vantagens do negócio da pessoa, só o fato dela ser mais vista, mais reconhecida? O que isso muda na prática do negócio dela? Então, quando a gente fala de escalar a produção de conteúdo, né, que é você produzir um volume de conteúdos maior do que aquilo que você está habitualmente acostumado, né? Então, geralmente as pessoas, de modo geral, tem gente que produz, sei lá, 2 conteúdos por semana, 3 conteúdos por semana. Muitas pessoas acham que produzem muito quando produzem um conteúdo por dia, né? E quando você vai olhar, as pessoas que de fato estão crescendo na rede estão produzindo 3, 4, 5 vezes por dia, em vários canais diferentes, em vários perfis diferentes, em várias redes diferentes, né? Então, quando a gente fala de escalar a produção de conteúdo, a gente fala de realmente você pegar o conteúdo e você levar isso a sério, no sentido de você construir uma presença digital, uma presença online. E é fato que, se eu estou distribuindo, né, a minha marca, primeiro é importante dizer o seguinte: muita gente confunde criar o conteúdo como se por criar o conteúdo automaticamente ele está ali comunicando a marca, né? Então é importante a gente entender que no processo de construção de negócio, eu tenho uma marca, essa marca tem uma identidade, essa marca tem um propósito, tem seu conjunto de valores, tem o seu arquétipo de marca, etc. Tal, e eu tenho um plano de comunicação dessa marca, né? Que basicamente são as editorias, as redes sociais, os conteúdos, tudo aquilo que eu vou falar, os temas que eu vou trazer e que tem ou não conexão com essa minha marca. E numa segunda etapa, eu tenho um plano de distribuição, que é como eu pego toda essa comunicação que eu decidi e quais são os canais que eu distribuo. Poxa, eu vou distribuir em Instagram, em LinkedIn, em YouTube, em Twitter, enfim, eu vou montar aí um plano de distribuição. Então, quando você olha para esse cenário, né, de marca, plano de comunicação, plano de distribuição de conteúdo, não tem como a gente ignorar o fato de que quanto mais eu distribuo esse conteúdo na ponta, ou seja, quanto mais eu pego esses temas que eu produzi e eu espalho isso em diversas redes, em diversos canais, né, fragmento isso das mais diversas, variadas formas, eu vou ampliando o alcance da minha marca, vou fazendo com que mais pessoas vejam a minha marca, vejam o meu rosto, né, ali. E se as pessoas estão me vendo mais, a tendência é que eu consiga ter mais geração de demanda, né? Então eu consigo gerar mais demanda, organicamente falando. Eu consigo ter uma redução do custo de aquisição, porque obviamente eu vou estar rodando anúncios para uma base que já viu aquele rosto antes, que já viu aquela marca antes, então tem uma redução ali de custo de aquisição. Eu tenho um aumento de percepção de autoridade, né? Porque afinal de contas eu estou sendo visto por mais pessoas, em mais lugares, em mais contextos diferentes, tá? O que também, por sua vez, acontece, tem um efeito ali colateral, que é o que, obviamente, começa a me abrir mais portas, me possibilita fazer mais negócios, enfim. Isso, eu acredito que tudo isso se complementa dessa forma, né? A gente começa a ter ali um conjunto de benefícios que estão associados ao fato de você ser uma pessoa pública, conhecida, respeitada e confiável. É claro, né? A partir do momento que você faz esse trabalho do modo certo, do modo bem feito, eu vejo que é por aí. Não, e veja bem, acho que tem alguns pontos relevantes dentro disso, tanto práticos quanto científicos. Primeiro, quando você olha para o Brasil e para o marketing digital em geral, querendo ou não, a gente vive numa sociedade de baixo nível de confiança. E no digital parece que todo mundo está querendo tirar seu dinheiro de alguma forma. É difícil você confiar em alguém. E aí você adiciona o fator IA, qualquer fulaninho de tal pode parecer inteligente e apresentável. Sim, sim. E aí quando você aumenta o ponto de contato e mostra consistentemente que você é aquilo que você diz, necessariamente o nível de confiança aumenta para você. Então, querendo ou não, hoje você ter um bom conteúdo que viraliza, ou você está em uma rede social produzindo de quando em vez um conteúdo bom, não necessariamente mais é um fator para você se tornar famoso e reconhecido e respeitado dentro daquilo que você faz. Além disso, é importante também deixar claro que o objetivo do digital não é fazer com que você se torne uma autoridade, mas sim, quer dizer, eventualmente você até pode fazer isso, mas sim o objetivo é distribuir a autoridade que você já tem, que você já construiu.
É entender a forma que você distribui sua marca para outras pessoas. E assim... Eu acho que tem um ponto aí, cara, que é uma eventual confusão que às vezes as pessoas fazem sobre fama e autoridade, né? Interessante. Que necessariamente o fato de eu ser uma pessoa famosa significa por si só que eu tenho mais autoridade. Faz sentido. E eu não tenho nada contra ser famoso, não é um problema, não acho que ser famoso por si só seja um problema. O problema é que se eu sou só apenas famoso, né? Então, a grande sacada é se você for uma autoridade famosa, aí ok. Mas se você for só famoso, a fama por si só, ela não vai te trazer tantos benefícios assim. Aquele caso do avião que você trouxe. Do avião que eu trouxe. Na verdade, eu vi o Fernando, né, da Stage falando, que eu achei muito, muito massa ele falando. Ele cita o exemplo do Thales, né, que ele fala que o Thales foi naquele episódio do 30 contra 1, né? E o Thales, enfim, ficou famoso para muita gente, né? Então ele furou uma bolha ali, ele conseguiu chegar num público de massa através daquele programa. E ele conseguiu vender muito, ele capitalizou muito essa audiência que chegou com essa exposição dele, porque ele já era uma autoridade, ele tinha... E não só era uma autoridade, que é importante falar, tá? Além de ser uma autoridade, ele tinha funis de aquisição bem desenhados, né? Então ele tinha um processo de aquisição ali bem delineado, e tinha ofertas que poderiam ser absorvidas por essa audiência, né? Tinham que vender para esse público. E aí ele compara isso com o exemplo da Jennifer, que é aquela menina do avião, né, que foi famosa do avião, e que também teve uma exposição maior, inclusive, que a do Thales. Uhum. Entretanto, ela não conseguiu capitalizar tanto assim, porque ela não tinha nem autoridade, nem funil, processo comercial, nem produto. Ela não tinha coluna para segurar o prédio. E aí não adiantava nada, né? Não adiantava nada. Acho que esse é um ponto muito legal, porque muita gente pensa... Eu vejo que muita gente pensa assim, vou ficar famoso. Se eu viralizar, vou mudar de vida. Vou mudar de vida, né? Porque eu vou ficar famoso, viralizei e tal, e aí depois eu vejo o que eu faço. E na verdade, putz, é um problema, porque você tá... Você quando viraliza e se viraliza, você acaba perdendo uma baita oportunidade, porque você não tem todo o resto pronto. Você não tem produto, você não tem funil, né? Você não tem autoridade de modo geral. Então acho que a gente fazer essa distinção do que é fama e do que é autoridade é importante trazer ali para que as pessoas tenham mais consciência, né? Não adianta eu sair buscando viralização, ou buscar ser famoso, ou crescer, ou só aparecer, ou ter lá um monte de seguidores, que nem estão querendo dizer nada hoje em dia mais, se eu não tenho, de fato, ali se eu não tenho autoridade. Então, eu não tenho sustentação. Faz sentido. Mas, Sandra, a gente veio da viralização, a nossa empresa, a Empire Media em si. Como que a gente chegou nessa tese atual que a gente executa? Como que a gente saiu desse mundo de viralização para aquilo que a gente faz atualmente? Cara, é interessante, né? Porque a gente começou a estrutura de audiência falando muito sobre viralização, né? E há 2 anos atrás, quando a gente começou a trazer isso, a trazer fazer esse trabalho, né? Ajudando empresários, ajudando marcas a viralizar, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro é um fato de que a gente acreditava de que era o que funcionava, era o que trazia resultado para as marcas, né? De fato trazia para muitas marcas. De fato trazia para muita marca, né? Teve, enfim, Thiago Reis e tantos outros casos aí de clientes nossos, né? Farm e tantas pessoas que a gente trabalhou, que trabalharam nessa linha e funcionou ali para eles. Mas o segundo lado é que e aí eu falo muito por mim, pessoalmente eu fui percebendo ao longo do tempo que muitas das pessoas que buscavam viralização, elas não tinham autoridade para poder absorver essa viralização e de fato converter aquilo em resultado para o negócio dela, né? Então isso acaba sendo ruim, porque é ruim para o cliente, é ruim para a gente, é ruim para todo mundo, né? Não é alguma coisa que acaba ali sustentando o negócio. Segundo, porque o próprio Instagram hoje em dia, ele mudou, né? Então não funciona mais como funcionava antigamente. Então a gente discutia ali nessas mudanças recentes que a ferramenta teve. Até, sei lá, né, no passado, o Instagram ele era uma rede onde o principal foco de atenção dele era o conteúdo isoladamente. Então, eu poderia postar, sei lá, 50 conteúdos no meu perfil, eu posto um que viralizou por uma razão qualquer, furou uma bolha, né, viralizou,
porque ele tinha um bom gancho, porque era uma pauta quente, ou porque, enfim, por algum motivo qualquer, esse conteúdo viralizou, e show de bola. Esse conteúdo mostrava, esse conteúdo trazia a gente, e, enfim, então o processo de alcance, vamos falar assim, né, desse conteúdo, ele é dado dessa maneira. Hoje em dia, o Instagram já não funciona mais assim. Então o Instagram não está olhando mais para o conteúdo isoladamente, ele está olhando para o conjunto de conteúdos. Então o Instagram hoje está muito mais preocupado em saber, não se o conteúdo ele chama atenção, etc, tal, mas se os conteúdos que aquele perfil publica, se aqueles conteúdos eles conversam entre si, eles vendem uma ideia, eles representam uma marca. Então, tudo isso não podemos negar que gera um impacto na forma e no resultado que as pessoas têm. Então, o que a gente vai percebendo, o que a gente começou a perceber ao longo do tempo, é que viralizar já não estava sendo tão interessante assim, tá? Já não tinha tanta aderência para a ferramenta, já não estava trazendo tanto resultado assim para as pessoas. E aí, cara, eu acho que é muito legal dizer o seguinte, que quando nós criamos lá o acelerador de audiência, o nosso compromisso sempre foi com aquilo que dava certo para o cliente. Né? Então, assim, a gente poderia continuar falando de viralização, poderia continuar vendendo a ideia de viralização, como muitos concorrentes continuam vendendo, com muita gente que vende aí infoproduto e tal, continua vendendo a ideia de viralização. E porque essas pessoas não sabem fazer outra coisa. Né? Se eles não tiverem isso, eles não têm mais nada. E eu acho que mudar também exige uma certa coragem. Né? Você, afinal de contas, vai abrir mão de uma coisa que está gerando receita, gerando caixa ali. O acelerador, né, o programa do acelerador cresceu muito, né, falando disso e deu certo para todo mundo ganhou dinheiro, né, nós, os clientes, foi todo um tempo. Então é muito fácil você ficar nesse lugar, se acomodar, né, e ficar ali. A gente falava ainda pouco sobre coragem, né, que é importante ter coragem nos negócios. Eu acho que essa decisão, essa mudança é uma mudança que ela é muito corajosa dessa perspectiva, porque ela faz com que a gente saia de uma zona de conforto, saia de um lugar que a gente estava ali bem posicionado, vamos dizer assim, né, bem reconhecido nesse espaço, e comece a ir para um outro lugar, que é um lugar que a gente tá abrindo um espaço ali e, enfim, e que tem seus desafios. Então, mas antes de tudo, acho que o principal ponto é que a gente está muito comprometido com o sucesso dos nossos clientes, com o nosso próprio sucesso no longo prazo e não com aquele dinheiro que você faz no curto prazo. Acho que a mudança está muito por aí. Ela vem muito a se olhar, né, dessa preocupação de trazer aquilo que de fato funciona e que de fato a gente aplica. E aí eu entro no outro ponto, né, cara, que é sobre o que a gente está fazendo, né? Não faz sentido eu falar para um cliente para ele fazer uma coisa que quando eu mesmo não é aquilo que eu estou fazendo para ter resultado nos meus negócios. Né? E nós somos uma marca onde nós vendemos a comida que a gente come, né? A gente come a comida que a gente dá para as pessoas, né? Então a gente está ali, cara, escalando nossa produção de conteúdo, abrindo canais de distribuição diferente. Não faz sentido a gente falar nada que é diferente do que a gente está fazendo. Acho que tem uma questão importante, né? Porque esse foi um movimento que aconteceu dentro da empresa, que depois a gente trouxe para fora. Porque por muito tempo, a matriz de aquisição vinha muito pelo perfil Davi Lubac, o meu perfil pessoal. A gente utilizava todos os esforços de social media ali dentro. Então a gente viralizava, investia em tráfego, fazia as campanhas ali dentro. Só que a gente percebeu que para alcançar determinado nível de empresa que a gente queria alcançar, só aquilo não era suficiente. E a gente começou a fazer um processo de multicanais para distribuir, basicamente, a atenção e a geração de demanda do nosso negócio. Como que foi esse processo, Sandrão? Cara, eu acho que isso startou ali muito no começo, quando eu já tinha uma ideia há muito tempo, principalmente com a da Empíricos, tá? De ver Empíricos trazendo vários perfis do Instagram e usando ali vários perfis e vários rostos para poder vender. Então, isso é uma coisa que eu sempre acreditei, que você não precisava estar limitado a uma única pessoa, um único rosto para você poder vender na internet, porque, enfim, eu estava
prestando atenção em muitos movimentos nesse sentido, e que começou com empíricos. Por mais que fosse muito comum na época, né? Sim. Até hoje, na verdade. Na época não, até hoje, né? Até hoje, 99% das pessoas, das marcas, vendem usando um rosto só, né? Não, porque antes a gente tinha um mundo muito mais de o especialista que fazia o lançamento. Agora a gente tá tendo... Continua ainda tendo tem, mas muito, tá tendo mais surgimento de marcas em relação ao passado. Sim. Ainda é muito pequena. Você acha que a gente tá numa bolha muito pequena, né? Acho que 99% do mercado não é um especialista vendendo uma marca. Sim. Entendeu? Acho que tá começando assim, a surgir algumas coisas e... Na minha leitura, pelo menos, a Empíricos foi a primeira empresa a conseguir fazer isso de uma forma em escala, né? Então foi a primeira a vir ali. Eu já vinha acompanhando nos Estados Unidos, a Ágora faz isso há muito tempo, a Mind Valley faz isso há muito tempo, então são empresas que no mundo inteiro já escalam com várias pessoas ali. No Brasil, a primeira empresa que eu vi fazendo isso foi a Empíricos, então já era uma coisa que eu já meio que vinha prestando atenção, mas uma ficha caiu também numa das conversas que nós tivemos sobre a atuando G4, né, ali, e vendo que o G4 tinha uma meta agressiva de geração de MQLs. Para quem não sabe, MQLs, né, são leads qualificados ali pelo marketing, né, são clientes que estão qualificados pelo marketing para poder comprar o seu produto high ticket. E olhando ali pro último G4, me chamou a atenção o fato de eles estarem gerando uma quantidade grande de MQLs nos vários perfis, né? Isso estimulou com que a gente começasse lá atrás, né, a colocar mais energia ali no perfil do acelerador. A gente já tinha começado o perfil do acelerador mais discretamente, mas isso foi um incentivo a mais para que a gente pudesse colocar mais energia nesse perfil. O acelerador foi um perfil que acabou crescendo muito e a gente conseguiu aí fazer com que hoje mais de metade dos leads, né, são gerados nesse perfil. Então, assim, um perfil que foi do zero a mais de 100 mil seguidores em alguns meses e conseguiu não só gerar seguidores, mas conseguiu gerar demanda, né, qualificada para os nossos programas. Depois disso, a gente começou a fazer esse movimento com o perfil da Cliente de Alto Valor, que era uma outra empresa do grupo. Criamos outros perfis satélites ali, né, Vendedor do Milhão, Milionário Renegado, e outros perfis que a gente começou a utilizar também com esse mesmo propósito. Enfim, e a gente entendeu que fazia sentido construir um ecossistema de perfis, e esses perfis poderiam gerar leads com rostos diferentes ou não, mas gerando leads ali para o mesmo canal, para o mesmo funil de aquisição. Então, acho que essa mudança, ela foi uma mudança também bastante ousada, né, da nossa parte ali ao longo do ano. Enfim, mudanças desse tipo envolve a gente quebrar barreiras, envolve você ter muito aprendizado, envolve você fazer muito ajuste, né? Porque não tem uma fórmula pronta para você poder fazer isso de prateleira, né? Você não tem um curso, uma consultoria que você compre, que você aprendesse a fazer isso. A gente teve que desbravar isso ali no braço e na marra, né? Então é um processo que ele é bastante intenso, mas ele começa a partir daí, né? E aí a gente vai entendendo que, cara, sim, existe uma forma de fazer isso, existe uma forma de você poder gerar essa demanda qualificada em vários canais diferentes. Acho que isso gera um ponto, uma mudança crucial nesse ano agora. Com certeza. E assim, acho que muitas pessoas pensam, a maioria, acredito eu, que querem ser mais famosas, mais reconhecidas para aumentarem a receita da empresa delas, e não necessariamente essa é a única forma de aumentar a receita. Às vezes você pode tornar os seus canais, os seus produtos, aquilo que você faz, mais reconhecido sem necessariamente utilizar a sua imagem. Há um tempo atrás eu representava 85% dos leads gerados para a empresa, qualificados. Hoje acho que eu represento 40%, 38% versus o que eu fazia no passado. Por quê? Porque a gente tem uma máquina que nos permite gerar cada vez mais demanda para a nossa empresa. E como a gente vai ver mais pra frente, isso também traz muita segurança pro negócio. Deus me livre, se amanhã acontece alguma coisa comigo, o negócio não vai parar, porque a demanda continua rolando. Existem outras formas de fazer aquisição. Eu acho que o grande ponto, cara, aqui de modo geral, no mercado digital, ele é um mercado que ele foi construído na base do expert, né, do especialista. Sim. Então, sempre a marca do expert sobressaiu a marca da empresa, a marca do negócio. Então, é um negócio que é desse. E essa é uma coisa com a qual eu sempre lutei, né? Desde quando eu criei Cliente de Alto Valor lá atrás, e a ideia sempre foi
construir uma marca que fosse independente da minha imagem ou da imagem de qualquer pessoa ali. E não que você usar o expert, você usar a marca, não seja bom. Você pode usar isso para alavancar, mas não ter uma excessiva dependência, né, dessa marca, né, para isso. Eu acho que, enfim, agora é engraçado, cara. É uma coisa engraçada que eu vejo que assim, a gente agora tá voltando durante muito tempo no digital, né? A gente começa no digital um movimento de criar marcas de expert, né? E expert que geram demanda, e não existia uma preocupação com criação de marca, né? Na verdade, a marca sempre foi uma coisa meio jogada de lado no mercado digital. O mercado digital ele vem do mercado direto, e o mercado direto não é um mercado que se preocupa muito com marca, com construção de marca. Basicamente é uma pessoa gerando demanda para um produto, serviço, entregando aquele produto, serviço ali todo. Aí a gente começou um movimento, um tempo depois, um movimento de dizer assim, precisamos construir uma empresa, precisamos construir uma marca. E várias pessoas foram nesse movimento, algumas pessoas no movimento de despersonalização, né? Tipo assim, né, essa marca tem que desassociar completamente da minha marca pessoal. E aí várias pessoas foram nesse movimento, o Novo Mercado foi um pouco nesse caminho também. Sim. Ali, de desassociar do Ícaro, né, a criação do Novo Mercado. E, enfim, e várias pessoas, também acredito muito também incentivado pela Empíricos também, que fazia muito bem isso. E a gente começou a ver, né, surgiu o G4, surgiu um monte de gente ali nessa onda, e agora a gente vê de novo uma retomada de novo da marca dos fundadores, um retorno dessa coisa da marca dos fundadores, mas sobre uma outra perspectiva, né? Não como um fundador que, tipo, gera tudo ali, né, toda demanda ele vem dali, mas como ele que ancora a marca da empresa, né, ele valida, né, ele, enfim, faz parecer que, olha, cara, tem um responsável para essa empresa, tem alguém que responde por isso, tem alguém que possa falar sobre isso. Eu acho que acho que isso começa com o Steve Jobs ali, né, mas com Elon Musk, essa galera toda ali, né, o Jeff Bezos na Amazon, acho que eles, à medida que eles vão aparecendo e se posicionando e falando mais, eles vão trazer esse holofote para o fundador e da importância do fundador ali, tá ancorando a autoridade daquela marca. Mas é interessante observar esse movimento, né, que o mercado vai dando. Então, hoje, eu acredito que, por um lado, você tem que ter uma marca comercial, acho que a marca comercial ela é importante, a empresa é importante, a estrutura, né, ela ser independente é importante, e eu também penso que é bacana e que você consegue ter uma conversão melhor quando você tem um fundador que está com um rosto também ali, que está de fato aparecendo, que está trazendo ali essa validação para a marca. Então acho que a soma dessas duas coisas, sabe, é que cria um baita resultado, não é nem um e nem o outro. Acho que a gente começou de um lado, a gente foi do outro, acho que a gente está chegando agora num lugar bem bacana, que é esse lugar, né, onde eu tenho uma marca comercial forte, eu tenho uma outra marcas pessoais daquela empresa forte também, e aí eu consigo ter o melhor dos mundos, eu consigo ter mais demanda, por um lado e mais conversão pelo outro. Eu acho que também gera um ciclo interessante, né? Porque quando você vê um perfil institucional, acho que a primeira coisa que você pensa quando você começa a gostar daquele perfil institucional é quem está por trás desse perfil. Ao mesmo tempo, quando você começa a gostar do perfil de uma pessoa que você sabe que é um empresário, você começa a se perguntar, o que esse cara faz? Então, de certa forma, um retroalimenta o outro. Depende do outro, de certa forma, para gerar mais resultado. Total. E eu concordo completamente. Há pouco tempo a gente estava tendo apenas meio que um crescimento muito grande do Founder-led Growth. Só que fazer isso, de novo, é muito relevante, é muito importante, só que eu não acho que dá para jogar mais sozinho. Precisa da outra ponta, precisa de uma coisa ajudando a outra. Mas, eventualmente, as pessoas começam a produzir conteúdo nas suas redes sociais, tentam fazer na sua empresa também. Só que elas caem em algumas armadilhas na hora de executar a produção de conteúdo. Porque, veja bem, produção de conteúdo, ainda mais tendo uma marca consistente, a primeiro momento parece um bicho de 7 cabeças. E aí quando a pessoa vai cair nesse bicho de 7 cabeças, Sandro, o que ela erra normalmente? Como que ela perde essa batalha? Quais são os erros que ela faz na prática? Eu penso que quando a gente fala de escalar a produção de conteúdo, o primeiro grande desafio que você acaba passando, cara, é a ideia de que você precisa criar um bom conteúdo, né? Que o teu conteúdo tem que ser bom.
E eu quero botar esse bom entre aspas para dizer o seguinte, né? É claro, não tô aqui advogando, dizendo que você vai criar um conteúdo ruim e botar na rua, não é isso. Pega um Xiaomi, grava... Mas a pessoa... Não, o que eu quero trazer, assim, é que aquilo que as pessoas consideram ser um bom conteúdo. O que elas consideram? Né? Acho que o problema está nisso. É o que as pessoas consideram ser um bom conteúdo. Porque durante muito tempo, a gente entendia que um bom conteúdo era aquele vídeo muito editado, muito produzido, era aquele conteúdo muito bem escrito, aquela imagem muito bem feita, aquele design muito bacana. Né? Então, quando você falava de bom conteúdo, muita gente olhava para isso, para esses aspectos de conteúdo, e entendia esses atributos como atributos que definiam se esse conteúdo era bom. E, enfim, hoje em dia isso está cada vez menos importante. Primeiro porque, do ponto de vista de visual, edição e tudo, hoje a inteligência artificial consegue fazer coisas muito boas, né? Visuais muito bacanas, edições muito legais, vídeos com movimento, enfim, efeitos e tal. Então você não tem essa coisa mais do aspecto visual, né? Então aquilo que você vê necessariamente não é verdade. Sim. Então isso é um ponto. Tem um negócio engraçado também, cara, porque o que acontece? Eu estava refletindo muito sobre essa questão de por que as pessoas acreditavam que um conteúdo esteticamente bonito é um conteúdo que ele era bom, né? E eu penso que isso vem muito da ideia de que para fazer um conteúdo bonito eu preciso fazer muito esforço, colocar muita energia, muito tempo para poder fazer aquele conteúdo, e as pessoas entenderem que por isso esse conteúdo ele era bem, porque ele envolveu muita energia para ser feito. Precisa ter zelo, cuidado com aquilo, né? E colocar tempo, literalmente, né? Eu tenho que ter tempo para fazer, eu tenho que ser bom tecnicamente, poder fazer aquela... Não era uma coisa visual. Que você sentava e fazia de qualquer jeito. Então isso era valorizado, né? Era valorizado pelo público, era valorizado pelo próprio algoritmo do Instagram. De certa forma, quase como se fosse uma arte, né? Como se você estivesse valorizando uma arte que estava sendo produzida. Mesmo conceito, né? Então você tem esse aspecto. À medida que você tem a inteligência artificial, que permite que você faça conteúdo muito bom, muito bonito, etc., designs, vídeos legais, e que você não precisa nem ter essa competência toda, né? Cai por terra isso, você deixa de admirar aquele conteúdo, ele vai perdendo, né? Você vai perdendo aquele efeito que ele causa nas pessoas de admiração mesmo, de falar, caramba, nossa, que coisa não é legal, não, isso virou algo comum, até porque você começa a ter muito disso. Então, a rede social ela vai deixando de ser essa coisa da admiração e vai muito mais para a coisa da, cara, o que é verdade aqui? Né? Então a pessoa começa a se perguntar, o que é verdade nisso que está vendo aqui? Né? No que eu estou vendo, o que é verdade nisso que eu estou vendo? Então vai muito por esse lugar, né? Da gente entender o que é verdade dentro daquilo que está aparecendo ali. Então, só que muita gente ainda está presa à ideia ainda do bom conteúdo, muito produzido, muito elaborado, muito sofisticado. E você fazer esse tipo de conteúdo, obviamente, ele é complexo, né? E leva tempo, e etc. Tal, e não se traduz necessariamente em resultado. Então você não tem mais os efeitos, você não colhe mais os benefícios de fazer esse conteúdo ultra sofisticado, postar nas redes sociais, e você não consegue fazer isso em volume. Tá? Então, uma vez que você não consegue fazer esse volume, você tem aí nisso aí um grande inimigo desse processo de escala. A segunda coisa é o que a gente falou aqui sobre a ideia da viralização. Né? Então, só deixa eu citar uma coisa do bom conteúdo, porque eu tenho uma história que eu vi tem algum tempo e que fica bastante na minha cabeça. De quando em vez, às vezes nem a sua audiência gosta desse tipo de conteúdo. Às vezes ele não quer um conteúdo mais editado, mais bem elaborado, ele quer um conteúdo mais direto ao ponto. Eu tenho 2 exemplos que eu vejo isso constantemente. Primeiro, o Alex Hormozi, aquele americano que eu falo bastante, defendo bastante o cara, ele começou em 2024 a fazer conteúdos mais Mr. Beast, com edição frenética, muito bem feito, Ele queria testar o resultado disso. Ele começou a ter muito mais visualização. Só que o que aconteceu? Ele percebeu que a venda do livro dele, que era a métrica de sucesso que ele tinha, começou a cair. Aí ele começou a fazer o inverso. Falou assim, cara, eu vou produzir o mesmo conteúdo, só que com pouca edição, mais direto ao ponto, porque é o que eu acredito que os empresários gostam de consumir, que é o público-alvo dele. O alcance dele caiu 1/3. Quer dizer, caiu em 3 vezes. Só que a venda do livro começou a aumentar. Ele falou assim, beleza, quando eu produzo um conteúdo menos editado, quando eu tiro tudo frufruzinho da frente, só fica quem realmente quer consumir aquilo que eu tô falando. Só fica quem realmente está próximo da mensagem. Então, às vezes, a grande produção é também um disfarce, primeiro, para falta de atenção das pessoas sobre aquilo que você está fazendo, e muitas vezes sobre a falta de habilidade que você tem de sentar e falar com uma câmera e passar um pensamento coeso. Então, é uma maquiagem, tanto para a audiência
quanto para você. Verdade. Acho que virar uma muleta, né? Você trazer ali uma muleta, né? De fazer isso como uma forma de chamar a atenção para outra coisa que não é o conteúdo. Eu mesmo percebo que a maioria dos conteúdos que eu consumo no YouTube, por exemplo, são de baixíssima edição. Tem aquele Bruno, que era da McKinsey, me amarro no conteúdo que ele faz. A edição dele é -2. Tem nada complexo. Dá pra ver que ele tá abrindo o OBS, clicando e começando a gravar. Só que o conteúdo do cara é tão bom, tem tanto conhecimento, tanta profundidade, e a passar de maneira tão coesa e clara, que eu vou sentar ali e vou assistir. E a audiência dele é ultra qualificada. A outra armadilha, cara, que eu vejo é a própria questão da viralização, que a gente falou bastante agora aqui, né? Acho que isso é um ponto mega importante, mas eu não vou nem estender muito, porque eu já falei bastante sobre isso, tá? E tem coisas que são impactantes, né, cara? Tem muito preconceito, eu acho, sobre a ideia de produzir muito conteúdo, né? Primeiro porque quando a gente fala... Muita gente pensa que quando você advoga a favor de produzir mais conteúdo, você está falando, por exemplo, que esse conteúdo ele vai ter baixa qualidade, né? E eu estou falando baixa qualidade no sentido visual, etc., estético, mas baixa qualidade de ser um conteúdo realmente que não seja bom, né? O que é uma grande bobagem, né? Não, ainda mais o universo de ar. Entendeu? Não tem nenhuma não é binário, né? Eu não preciso, tipo assim, se eu vou fazer muita qualidade, eu vou fazer um conteúdo que ele seja ali necessariamente ruim. Não tem isso. Tá? Pelo contrário, se você vai fazendo muito conteúdo, como uma habilidade, eventualmente você vai ficar bom naquilo que você está fazendo. Sim. Não, cara, eu nem diria pelo lado de você ficar bom no que você está fazendo, tem esse lado também. Mas, eventualmente, você vai entendendo o que a sua audiência gosta. Simples Exatamente. Assim. Você produz muito, você vai entendendo que a audiência gosta, você produz mais daquilo que ela gosta. Então você começa a ter uma seleção natural de bons conteúdos a partir disso. Então a qualidade, ela vem através do processo de quantidade. Então você faz muito, você vai atingindo níveis melhores de qualidade. Cara, exemplo clássico, Cariani. Cariani passa 4 horas por dia produzindo conteúdo. São 4 horas do dia dele, todo dia fazendo conteúdo. Você não pode falar que o conteúdo dele tem baixa qualidade disso. Pelo contrário, hoje ele é o maior influenciador, né, do nicho dele, talvez um dos maiores influenciadores do Brasil. Ele é o maior influenciador fitness do mundo. Né? E você falou do nicho dele, né? Do mundo, ele é o maior fitness do mundo. Tá, não falando só de fitness, falando de modo geral. Sim. Tá? E então, o fato é que, cara, ele com certeza chegou em nível de qualidade porque ele fez muito. Né? Não é fazendo pouco que ele ia chegar ali. Então, esse é um ponto, esse é uma ideia. Segundo, a ideia de que muitas pessoas também falam, cara, que isso é muito engraçado, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, você não precisa produzir muito, você não precisa postar muito para conseguir ter sucesso. De fato, eu acho que você não precisa. Eu acho que não é um pré-requisito. Eu acho que você não precisa postar muito para você conseguir, sei lá, vender. Agora, se você quer ter um resultado extraordinário, você precisa fazer realmente alguma coisa extraordinária. Isso sim. Então, se você quer ter um resultado acima da média, se você quer, né, superar a tua concorrência, se você quiser, cara, gerar mais demanda, baixar muito... Aí você, de fato, vai precisar fazer isso. Né? Isso também é uma conversa de preguiçoso, né, Sandro? Vou ser bem sincero. Tipo, você não precisa fazer muito, você não precisa se esforçar muito, você precisa desse pequeno conjunto de habilidades. E eu tava lendo recentemente, pela primeira vez demorei para ler o 10X do Grant Cardone, e, cara, você vê que é o contrário. Quanto mais output você coloca, quanto mais você se esforça, mais resultado você vai tendo. Total, né? Entendeu? E é muito engraçado, porque pra mim, isso é a demonstração que o empresário, muitas vezes, ele não quer produzir conteúdo. E ele procura o hack pra tornar aquilo mais fácil e menos doloroso. Sendo que o caminho pra passar pela dor é andando pela dor. Não é fazendo o contrário disso, não é fugindo. Não, eu vou procurar uma forma mais fácil de fazer. E assim, eu falo porque eu já fiz muito isso no passado em produção de conteúdo. Eu queria otimizar tudo. Eu queria o processo perfeito. E quanto mais eu buscava um processo otimizado, pior a coisa ficava. Menos resultado eu tinha. E aí tem uma armadilha na viralização que a gente não falou, que é bom citar, é que a viralização faz com que você olhe os indicadores errados. Você começa a ficar olhando só para a quantidade de alcance que seus posts traz, a quantidade de engajamento, mas não quem está engajando. Não se a pessoa está chegando ali e está comprando. Recentemente, isso foi para mim uma mudança de paradigma muito grande. Recentemente, eu fiz o meu pior carrossel de engajamento até hoje. Ele deu 24 likes. Eu lembro que eu tava triste, eu tava desolado. Mandei mensagem pra você, falei, nossa, como o mundo é injusto.
Eu fui abrir o carrossel. Eu fui analisar quem engajou. Eu vi 4 bilionários, 3 centimilionários, todas pessoas reconhecidas no mercado, e mais alguns multimilionários. 50% das pessoas tinham mais de 1 milhão de faturamento por mês ou ano. Eu falei assim, caramba, entendi. Essas pessoas, elas não recebem o meu conteúdo no dia a dia, porque talvez o meu conteúdo no dia a dia não venha sendo para essas pessoas. Mas a partir do momento que eu fiz um conteúdo que antes eu não faria, porque eu acreditava que não tinha qualidade perfeita, que não ia viralizar, que não tinha o gancho XPTO, eu comecei a atrair essas pessoas. Porque eles viam mais seriedade na minha comunicação. Eu falava a língua que eles queriam ouvir. E, querendo ou não, quando você começa a viralizar, se torna viciante. Você quer que o nosso cérebro de orangotango quer ver mais view, ele quer ver mais engajamento, ele quer que o próximo vídeo viralize. Se ele não viraliza é porque você é muito ruim. Você não sabe o que você está fazendo. E você cria toda a sua personalidade em cima disso. Então, ao mesmo tempo, não depender da viralização é libertador. Porque você pode ser só quem você é. Você não precisa ser um personagem, você não precisa usar o gancho XPTO para vender. Então, assim, eu tô muito animado com esse cenário de 2026 que a gente não precisa mais agir dessa maneira. Mas além disso, Sandrinho... Vamos falar sobre como é que escala a produção de conteúdo. Exatamente. A gente já tá aqui há quase 1 hora. Existem algumas formas de escalar a produção de conteúdo nesse cenário de 2026. Quais formas são essas e como a gente pode fazer, como que os nossos ouvintes e assistentes podem aplicar? Tá, beleza. Olha, a gente foi traduzindo hoje 3 principais formas de você poder escalar. A primeira é você poder fazer os perfis de corte, né? Acho que os perfis de corte são perfis que são muito... a maneira mais óbvia, né, que a gente vê aí o processo de escala de conteúdo. Eu acho legal do perfil de corte, cara, é que muita gente pensa que para poder escalar a produção de conteúdo, ela tem que produzir muito conteúdo, né, criar muito conteúdo. E eu queria trazer uma distinção importante. Quando a gente fala de todo o processo de escala de conteúdo, a gente tem que entender que esse processo ele é dividido em pelo menos 4 etapas. Então eu tenho uma primeira etapa, uma etapa de planejamento, onde eu planejo o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Uma segunda etapa, uma etapa de criação de conteúdo, que é conteúdo, eu sentar, eu escrever, eu pegar e planejar, e roteirizar, e definir qual é a ideia, né? Definir quais são os temas. Então eu tenho a criação. Depois eu tenho efetivamente a produção de conteúdo, que a produção de conteúdo é eu estar aqui, estou gravando, tá editando aqui, né? Depois vai ter um corte disso aqui, depois vai ter sei lá o quê, né? Ou então eu vou pegar, eu vou escrever o carrossel e vai para o design, ou vai para o Canva. Enfim, eu tenho um processo de produção desse conteúdo. E por último, eu tenho um processo de distribuição do conteúdo, que é eu pegar esse conteúdo e estar espalhando esse conteúdo nos canais de distribuição, né? Instagram, LinkedIn, TikTok, enfim, YouTube, Substack, onde for as redes. Então, se você entende que o conteúdo tem todas as etapas, cara, o perfil de corte, ele vai atuar principalmente com você criando um conteúdo. Então, você tem um conteúdo que é um conteúdo mais longo ali, e esse conteúdo, ele vai fazendo o quê? Ele vai se desdobrando em conteúdos menores. Então, você não precisa ter um trabalho de, vou ter que criar um monte de conteúdo. Não, você vai criar uma vez só. Você cria um conteúdo uma vez só, e a partir daí você começa a ter esse desdobramento de conteúdos ali, e você pode, inclusive, ter vários perfis de corte, né? Que é uma coisa muito legal. Uhum. Se você tem um perfil de corte só, você pode ter vários perfis de corte, com cortes diferentes, com editores diferentes, cada um fazendo de um jeito, uma edição diferente, enfim, pegando um pedaço diferente, fazendo combinações diferentes no seu vídeo. Então, essa é uma forma de você poder escalar. É muito legal, porque você consegue ter muito mais visualizações, ter mais, enfim, mais canais diferentes ali, mais pessoas vendo você. E esse é um ponto interessante. E o conteúdo em si, só para lembrar, não precisa ser só um vídeo de YouTube. Eu posso fazer vários tipos de conteúdos diferentes. Pode ser eventualmente um curso. É legal, cara, porque é interessante, porque muito empresário não se dá conta de que a gente já produz conteúdo o dia inteiro, né? Você pode gravar uma reunião, você pode gravar uma aula, você pode gravar, enfim, parte da sua rotina, você pode gravar um podcast, você pode fazer várias iniciativas e isso é um conteúdo que está muito dentro da tua rotina. Você pode inserir o conteúdo da sua rotina. A segundo ponto que a gente fala sobre como você pode escalar a produção de conteúdo é o que a gente chama de verticalização.
Então, a verticalização é quando eu começo a produzir muitos conteúdos ou distribuir muitos conteúdos dentro de um mesmo canal de maneira muito intensa. Então, se eu estou postando no Instagram, por exemplo, eu começo a postar, né? Eu estou postando 2 vezes por semana, 3 por semana. Cara, todo dia, 2 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia. Tá? E aí tem um ponto importante, Davi, que acho legal a gente falar para as pessoas, trazer aqui, é que existe um aproveitamento, de um modo geral, as pessoas aproveitam muito mal o conteúdo que elas produzem. Tá? Então, cara, nada impede você de pegar, por exemplo, um vídeo e você fazer uma versão desse vídeo e você postar um carrossel, como a gente já fez várias vezes, né? Você pega aquele vídeo, você usa aquele mesmo conteúdo. Então, assim, não quer dizer que você precisa, né, ter criado do zero. Ter criado do zero todos os conteúdos. Você pode aproveitar os conteúdos, reaproveitar os conteúdos. Cara, você pode pegar ali um vídeo, aquele vídeo pode virar um carrossel, aquele vídeo pode virar, tipo, por um post com uma frase. Enfim, existe todo um conjunto de estratégias que você pode utilizar para reaproveitar aquele conteúdo ali mais vezes. Sem que você precise necessariamente ter que estar produzindo um caminhão de conteúdo o tempo todo, né? Uma coisa que eu fiz... Tem que estar criando, na verdade, conteúdo o tempo todo. Uma coisa que eu fiz quando a gente foi fazer esse reposicionamento de empresa é que a gente fez o webinário explicando o nosso processo e toda a minha produção de conteúdo, meu sistema era muito simples. Eu pegava, fazia uma sequência de stories baseado naquilo que a gente falou no webinário, sequência de stories performou, ela virava carrossel, do carrossel depois virava vídeo. E era muito, muito interessante que o mesmo conteúdo que funcionava aqui no story, eventualmente ele funcionava no carrossel e assim sucessivamente, só adaptando o formato de cada um. Então eu conseguia esticar muito o tema sem soar repetitivo. Até porque o algoritmo do vídeo não é o mesmo algoritmo do carrossel. Não é o mesmo algoritmo do story. Sim, total. Então eu consegui esticar o conteúdo para o máximo de pessoas e reaproveitar a geração de demanda. Total. E eventualmente eu até posso pegar o mesmo conteúdo, se eu tenho, na próxima forma que a gente vai falar, diversos canais, múltiplos canais, e reaproveitar para esses outros canais. Então, um bom conteúdo, e bom conteúdo é aquele conteúdo que traz resultado, ele pode virar 3, 4, 5, 6, 10 conteúdos ao passar do tempo. Total. Eu acho que o principal ponto aqui, cara, porque só pegar um gancho do que você falou assim, do conteúdo que traz resultado, cara, eu penso que a partir do momento que o conteúdo ele tá dentro da tua linha narrativa, todo o conteúdo ele vai trazer um resultado, sabe? Sim. Aquele conteúdo que... Porque, mano, não tem conteúdo que você poste e não tem alcance zero. Verdade. Entendeu? Não tem conteúdo que você poste e não tem alcance zero. Então, todo conteúdo tem um resultado. Então, todo que você postar, vai ter alguém que vai ver. E alguém que vai ver é alguém que conhece tua cara, alguém que conhece tua marca, alguém que conhece seu rosto. Enfim, então todo conteúdo ele gera um resultado. E esse é um pouco da mentalidade que eu penso quando a gente está trazendo montando essa estratégia de distribuição de conteúdo. Porque eu não acho que nenhum conteúdo ele é desperdiçado. Acho que o conteúdo desperdiçado é aquele conteúdo que ele depõe contra a marca. Né? Ele fala alguma coisa ou traz alguma coisa que não tem a ver com o que a marca traz. E aí você precisa ter uma governança de marca, né? Para você não fazer... Fazer cagada. E por último, a estratégia do multicanais, né, cara? Que é o que a gente falou aqui mais cedo, que é você ter vários canais de distribuição, principalmente no Instagram, né? Então você pode ter vários perfis aí. E esses perfis, eles estarem produzindo ou distribuindo conteúdos diferentes, que é um pouco parecido ali com o que a gente falou assim, do perfil de corte, né? Mas o perfil de corte ele é totalmente centrado nos cortes do vídeo, os multicanais, é quando você usa os outros canais para trazer, por exemplo, enfim, uma miscelânea de outros conteúdos seus mesmos. A gente já viu vários casos, nos Estados Unidos é muito comum, né? Acho que o Iman Gatz, por exemplo, ele tem um perfil só de reels, um perfil só de carrosséis, porque ele entendia que a pessoa que consome reels, por exemplo, ela gosta de consumir mais reels, a pessoa que consome carrossel prefere consumir outros carrosséis. Então faz sentido ter vários perfis, com os perfis trazendo formatos diferentes, por exemplo, poder ter um perfil de frases ali, né? Então faz sentido, porque as pessoas que consomem um perfil, um conteúdo, um formato de conteúdo, elas geralmente têm preferência em consumir um outro formato de conteúdo. Então, cara, eu pensei isso, Davi, acho que a gente pode fazer aí uma combinação de fatores, né? O que a gente faz hoje aqui na Empire é muito essa combinação de fatores. Acho que o grande ponto aqui disso tudo é como que eu consigo fazer com que a minha marca seja relevante, né? Como que eu consigo construir uma marca que tenha relevância,
que é uma marca que ela fala para a pessoa certa, ela fala no momento certo, ela traz o conteúdo certo. Acho que o grande problema que eu vejo é que eu acho que as pessoas fazem o conteúdo errado, elas fazem pouco conteúdo, elas fazem o conteúdo errado e elas distribuem de maneira errada o conteúdo. E também tem a questão da ideia melhor, né? Ela sempre procura uma ideia melhor. Procura uma ideia melhor, Ela quer inventar uma coisa diferente, quer fazer uma coisa que não tem nada a ver ali com a marca. Tipo, tu tem um planejamento para fazer 2 vídeos no Instagram por dia. Ah, não, mas se eu fizer 4... Ah, não, mas se eu fizer um mais bem feito, a pessoa não segue o planejamento que foi desenhado para ela. Entendeu? Conheço algumas pessoas... Assim, né? Estão nessa sala que já fizeram muito isso. E é isso aí, gente. Acho que vamos encerrando por aqui. Exatamente. Sandro, onde que eles podem encontrar mais conteúdo nosso e como que eles podem falar com o nosso time da Empire? Cara, acho que o primeiro canal é ir no empirebusiness.com.br, né? E aí conhecer lá os nossos programas. E para quem quiser saber mais sobre a escala de conteúdo, pode falar comigo, pode falar com você, pode falar com o Empire, enfim, com os canais que nós temos no Instagram. Então a gente tem sempre ali nos perfis nossos, link da bio, você pode se inscrever. Ou embaixo desse vídeo, né? Vamos colocar embaixo desse vídeo aqui também. Colocar na descrição, colocar o seu perfil, o Sandro San, o Davi Lobac, o perfil da Empire, para que vocês possam acessar. Meus queridos, muito obrigado a cada um de vocês que ouviu esse nosso primeiro episódio. Tenho certeza que ele vai ajudar muito a direcionar você no processo de escala de conteúdo. E agradecer, claro, meu belo sócio Sandro San, a nossa presença. Esse é o primeiro de muitos. Muito obrigado. Muito bom, Davi. Até a próxima. Até a próxima, galera.